Você sabia que um testemunho pode mudar a vida de uma pessoa? O testemunho, ele mexe muito com as nossas emoções, fala muito ao nosso coração. Testemunho de pessoas que foram libertas das drogas, testemunho de pessoas que foram curadas de uma doença, testemunho de pessoas que foram libertas da prostituição, testemunho de pessoas que estavam mortas e Deus ressuscitou. A palavra de Deus diz que nós temos que dar testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. E muitas das vezes, muitas pessoas que estavam cabisbaixa, triste, com vontade de desistir, que estavam com opressão, com depressão, depois de ouvir um testemunho, se reavivaram, se levantaram e tiveram forças para seguir no caminho de Cristo. Eu quero mostrar um testemunho para vocês de um pastor que foi na igreja e deu testemunho. Ele fala que o diabo tentou matar ele desde o ventre da sua mãe. Um testemunho poderoso, um testemunho que, se você estiver prostrado, se você estiver triste, se você estiver cabisbaixo, esse testemunho, ele vai mudar a sua vida. Mas antes eu peço para você que deixe aquele like abençoado, que o like vai abençoar muito o canal, a chegar em mais pessoas e, consequentemente, ganhar mais almas para Jesus. Você que está chegando agora, você está no canal Renunciando à Carne, eu me chamo Irmão Vitor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todas para receber todos os nossos vídeos. E não se esqueça, continue renunciando à carne, continue renunciando ao mundo. E vamos para o Eu sou o terceiro filho de 4 da minha mãe e o pai. Meu pai, depois do segundo casamento, teve mais 4. Mas eu, antes da minha mãe partir, ela nos fez uma confissão que, quando eles souberam da minha gestação, uma época muito difícil, um ano muito difícil, a minha mãe, ela infelizmente passou boa parte da vida dela realizando aborto em mulheres. Quando chegava nos primeiros meses de gestação, ou semanas de gestação, ela costumava dar um chá, né? E aí, infelizmente, aquele chá era um abortivo. E quando ela não conseguia fazer através daquele chá, através daquela erva, ela já tinha um contato com uma mulher que realizava isso numa clínica clandestina em um município próximo aqui, não vou falar onde, mas um município próximo aqui do Rio de Janeiro. Então ela pegava aquela mulher que queria realizar o aborto e ia para esse município, nesta clínica clandestina, onde lá aquela pessoa que estava dirigindo aquela clínica realizava o aborto. E aí, eu sendo o terceiro filho, numa época difícil, onde o lar conturbado por brigas, por conta da presença do álcool em casa. Meu pai era alcoólatra, não conseguia passar um final de semana sequer sem se embebedar. E aí, todo final de semana era briga, já era marca da família. Todo final de semana, o pai chegava em casa bêbado e aí tinha briga. E minha mãe não era aquela mulher que baixava a cabeça. E aí a situação ficava mais complicada ainda, né? Mas o fato é que, quando ela descobre a minha gestação, debaixo dessa situação turbada, debaixo dessa convivência completamente conturbada, um lar marcado por bebedeiras e violência, ela começa o processo de tentativa de aborto. E aí, o que me chama a atenção é que ela não teve coragem de ir até a mulher que realizava os abortos quando não conseguia através
daquele método que ela usava, das ervas. Meu Deus. Mas o fato é que ela conta que por vezes ela vai parar no hospital. E já quase no 6º mês de gestação. Minha esposa fala assim, você é muito teimoso. Eu falo assim, você é meio no ventre da minha mãe. No 6º mês de gestação, quase chegando no 6º mês de gestação, ela chega no hospital passando mal, já não era a primeira vez. O médico entende o que ela está tentando fazer e ele libera uma palavra para ela dizendo, olha, se você não parar de tentar abortar, vai morrer você e a criança, ou essa criança pode nascer com muitas deformidades. Meu Deus. Foi a palavra que impactou, a palavra do médico que impactou, e ela parou e refletiu e disse assim, de fato, né? E aí permitiu que viesse a terceira da sua 4 gestação. Por isso que eu li esse texto, que diz que desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu quem impedirá. Ou quem pode desfazer aquilo que Deus fez. Ou quem pode de alguma forma abortar o projeto de Deus. Ou quem possa de alguma forma tentar impedir ou interferir a ação de Deus na vida de alguém, de uma instituição, de um ministério ou de uma família. Eu contei rapidamente esse pequeno testemunho, parte da minha vida, para que nós possamos entender que quando Deus tem um projeto, que quando Deus tem um plano, que quando Deus tem um propósito, em sua soberania e todo poder, ninguém pode impedir a ação divina. Ninguém pode impedir a ação do Senhor. Foi Jó quem disse isso. Eu sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o adversário da nossa alma, o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós entendamos isso. E ele tenta dificultar o projeto de Deus na nossa vida, na tua vida. Ele tenta fazer você acreditar que Deus não tem poder. Ele tenta fazer você acreditar que Deus não é suficiente para cumprir a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E me chama a atenção, irmãos, eu sou o terceiro de 4, né? Depois meu pai, no segundo relacionamento, teve mais 4. Gostava de fazer filho. Só a graça, a misericórdia. E sabe o que me chama a atenção? Olhando, analisando toda a minha trajetória de vida marcada, porque as violências não pararam de acontecer lá em casa, pastor. E aí eu presenciei muito isso na minha infância. Depois vieram a presença de drogas ilícitas, que piorou mais ainda a situação. E eu me lembro que com 7 anos de idade, eu já recebia visitações de espíritos malignos, e eu já ficava possesso, endemoniado. E aí, a minha avó que se converteu na sua velhice, com 55 anos, minha avó paterna, quando eu comecei a manifestar demônios dentro de casa, porque pensa, irmão, um lar onde a presença de drogas, álcool, briga e violência, não tem como não ter a ação do maligno nessa casa. Não era uma coisa comum, não era uma coisa normal que acontecia. E aí quando eu comecei a receber, a transferir esse tipo de manifestação, lembro, minha mãe mesmo sendo frequentadora dos centros de candomblé, e ela nos levava ainda quando era pequeno, ela não teve como resolver aquele problema que estava acontecendo comigo aos 7 anos. E eu me lembro que minhas tias, uma era católica, daquelas praticantes, fervorosa mesmo, não é aquela nominal que diz que é católica só para dizer que é, não. Ela era praticante.
filha da minha avó também, irmã do meu pai, e uma outra que não era serva de Deus, mas ela dizia: vamos levar ele para a mamãe orar. Aleluia. E eu me lembro que com 7 anos de idade me levaram à casa da minha avó, me colocaram lá, e a minha avó começou a orar, colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a ministrar sobre a minha vida, para que aqueles espíritos malignos deixassem de me assolar, deixassem de vir perturbar a minha infância, e assim foi feito. Mas infelizmente, tudo que acontecia e que virou rotina na minha família, levou à separação dos meus pais, e eu tinha 9 anos de idade. E aí minha mãe disse: não tem como mais, não dá mais para viver nessa condição, é difícil. Isso porque minha irmã, aos 16 anos de idade, ela engravida. E aí meu pai, um ser humano da roça, intransigente, dono da verdade, ele manda minha irmã sair de casa. E aquilo ali foi algo que levou também o fim do relacionamento com os meus pais. E eu me lembro que com 9 anos de idade, minha mãe não tendo onde ir, ela deixou a gente dormir uns dias na casa de uma tia minha. Mas olha que coisa interessante, a casa da minha tia era um cômodo, onde era quarto, cozinha, sala, e o banheiro era um banheiro coletivo, comunitário, que ficava do lado de fora. E aí eu falei para minha mãe disse assim: eu já arrumei um barraco pra gente. Eu falei: mãe, eu não quero ficar nem com você nem com meu pai, eu quero ficar aqui com minha tia. Mas pense numa situação complicada, porque depois meus tios, que também moravam ali, que também eram alcoólatras, marcados pelo álcool, começaram a viver situações complicadas, enfim, que infelizmente a gente não pode abrir abertamente. Mas o fato é que quando eu tinha 13 anos de idade, a comunidade ela estava sendo marcada por um avivamento, uma igreja numa rua vizinha. Deus estava fazendo coisas poderosas, e os irmãos eram aqueles irmãos fervorosos, que passava, mas não deixava de deixar uma palavra. E eu me lembro que eu fui convidado para ir num culto que acontecia numa casa, e lá sem meio entender o que estava acontecendo, missionária. Eu sei que quando alguém fez o apelo no final lá da mensagem, eu levantei minha mão e fui lá na frente com mais algumas pessoas, e a partir dali eu comecei a ser frequentador, membro de igreja. E era uma coisa interessante, que o evangelho entrou na minha vida, e eu falava, e eu não entendia muitas coisas, né? E eu queria copiar os irmãos que andavam, o pastor assim, bonito, só que adolescente, duro, sem nada no bolso, dependia das doações, né? Que os irmãos faziam. Mas eu estava lá todo bobo. Teve um dia que eu passando, né, o pessoal rindo, eu não sabia porque que o pessoal estava rindo de mim. Eu estava com aquelas calça social, né? Uma calça de tergal, que só quem é antigo vai saber disso aqui. Uma blusa de viscose vermelha. Pense, irmão. Azul, pretinho, uma blusa de viscose vermelha, que dava acho que 2 números acima, porque sempre que a gente recebe uma doação, né, sempre vem um pouquinho a mais ou a menos, e a gente é ruim, a gente usa assim mesmo. E eu não sabia, pastor, que tinha que ter um sapato para usar aquele tipo de roupa. E eu tinha um tênis também doado, que estava uns 2 números acima do meu pé. Eu coloquei. Pensa como é que ficou, irmão. Botei minha Bíblia debaixo do braço e desci para descer para subir. Porque a gente descia um morro, depois subia um outro, para chegar até a igreja. E todo mundo passava rindo. Eu falei: meu Deus, está rindo de quê? E eu não sabia, né? Eu pensei que estava abafando. Adolescente, vamos buscar Jesus, irmão.
Mas ali começa a mudança, a transformação de vida que Deus tinha na minha vida e através da minha vida alcançar boa parte da minha família. Olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Eu aceitei Jesus, eu comecei a fazer parte do coral dos adolescentes. Eu recebi batismo com o Espírito Santo, porque toda sexta-feira havia uma campanha no monte. Hoje quase não se vai mais esse monte, que parece que está cercado de pessoas lá no Raiz da Serra, ponto final do trem. E toda sexta-feira tinha campanha, o pastor estabeleceu uma campanha, e quando não dava para ir no carro, a gente ia embora de um ônibus para chegar lá no monte. Pegava o ônibus, depois pegava o trem e chegava lá. Faça calor, faça frio, faça chuva, a gente estava lá, porque tínhamos um compromisso, e Deus via aquele desejo de buscar, aquela vontade de querer mais dele. E aí eu recebo batismo com o Espírito Santo. Em 1995, eu desço as águas, passei um período de adolescente na presença. Por isso que todas as vezes que eu venho aqui, vejo jovens, adolescentes aqui adorando, me recordo do período em que Deus me chamou. Irmão, com 16 anos de idade, meu pastor era meio maluco, meio doido, e ele disse assim: vem de gravata. Eu falei: vem de gravata? Vem de gravata. Aí ele falou assim: hoje a gente vai fazer algumas visitas nos pontos de pregação. Aí chegou num ponto de pregação, ele falou assim: a partir de hoje você vai ficar aqui, ó. Você vai ser um obreiro nesse ponto de pregação. Com 16 anos de idade. E isso foi na metade do ano. Nem acabou o ano ainda, passou um vento lá, foi o segundo, foi o terceiro, e eu estava lá já dirigindo uma subcongregação com 16 anos de idade. Alguém que, se fosse depender da vontade humana, nem teria nascido. Alguém que, se dependesse do inferno, já teria matado no ventre. E isso não é, irmãos, eu fui descobrir na palavra que Satanás, muitas vezes, tem uma coisa que não é oficialmente, você não vai ver isso na palavra, mas alguma coisa relacionada a isso. Um pastor uma vez falou sobre isso, que foi em Israel, e lá ele recebeu essa ministração de um rabino, que todas as vezes que havia um nascimento, e que um anjo estivesse presente naquele nascimento, o adversário entendia, Rodrigo, que aquela criança não era qualquer criança. Que aquela criança que estava nascendo seria um instrumento na mão de Deus, porque o anjo acompanhava o parto. O anjo estava lá. Aleluia! E aí hoje, entendendo tudo que vivemos, tudo que passamos, e ainda estamos de pé para a glória de Deus, nós entendemos que de fato ninguém pode impedir a ação de Deus, o querer de Deus. Ninguém pode de fato impedir o projeto, o plano, o propósito que Deus tem na nossa vida. Eu começo a entender que quando Deus me preservou no ventre da minha mãe, ainda que o diabo ficava lá, mata, ainda que o diabo ficava lá, aborta, e Deus disse: não aborta. E o diabo disse: vai abortar, e Deus disse: não vai abortar, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um plano, porque eu tenho um propósito. Aleluia! Aleluia! Glória! E eu esqueci de dizer uma coisa. O que seria um abortivo se dependesse da vontade humana e de Satanás, porque eu tenho certeza que um ser humano, por mais que ele esteja afastado de Deus, em si, ele não consegue matar uma criança em seu ventre. Hoje tem um projeto de lei aí, para poder validar, para poder fazer com que isso seja não um crime, matar uma criança em formação. E infelizmente, e a gente precisa estar ligado nisso como igreja, né? Existem projetos tramitando para que o aborto seja legal no Brasil, como já é em alguns lugares no mundo. E aí, isso aqui eu preciso liberar. Eu não sou o mais rico da minha família.
Mas uma coisa eu sei, eu sou o mais bonito dos meus irmãos. Alguém fala assim, você é irmão dele mesmo? Vocês são irmãos mesmo? Mesmo pai, mesma mãe? Eu digo assim, sim. É porque Deus derramou uma graça maior em mim. A graça maior foi derramada em mim. Meu irmão mais velho, irmão, magrinho, pequenininho. As minhas irmãs tudo baixinha. Alguém pensa lá em casa até que Dona Sueli pulou a cerca. Mas eu explico, não, foi Deus que derramou uma graça. Aleluia. E minha mãe, antes de falecer, ela conversou comigo sobre isso, numa consagração que fizemos lá em casa. Infelizmente, naquele dia, ela aceitou a Cristo, mas não deu continuidade à fé. E ela, muito emotiva, ela falou sobre essa condição, de que havia tentado, de fato, o aborto. Só que Deus não permitiu. Nós ainda saímos da presença de Deus. A adolescência, a juventude trouxe para a gente desafios que a gente não conseguiu superar. Passamos um período, muito tempo fora da presença de Deus. Um período que eu conheci até o pastor nessa época. Estávamos ali na música secular, né? Fazendo aquilo que não agradava a Deus, usando o dom que Deus havia dado a gente. E Satanás pega isso. Satanás não dá nada para ninguém não, irmão. Satanás, ele pega aquilo que Deus deu para você e tenta usar em outro lugar, mas ele mesmo não dá nada para ninguém. Todos os dons que você tem, todas as habilidades que você possui, todos os talentos e as capacidades que você tem, foi Deus que deu. Aleluia. Satanás não dá nada para ninguém não, irmão. Glória a Deus. Ele só pega e potencializa em outro lugar. Faz uma pesquisa. Os maiores cantores da atualidade, tudo já passaram no banco de igreja. Você vai fazer uma pesquisa, e não é só aqui no Brasil não, no mundo inteiro. A maioria deles, que fizeram nome e renome, tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, eles vão revelar, já fui do coral da igreja, já passei na igreja, até tantos anos já era da igreja. E infelizmente muitos deles agora querem retornar e não conseguem. O último que passou no Brasil aí, no Rock in Rio, Justin Bieber, foi criado na igreja. Hoje ele tenta voltar, até ensaiou uma volta, mas infelizmente não consegue. Mas nós cremos, nós estamos orando para que essas pessoas possam retornar para Cristo. O fato é que aí eu passo um período da minha adolescência e juventude longe de Deus. E aí no ano de 2005, quando estávamos beirando ao sucesso, música tocando na rádio, abrindo show de grandes grupos da época, Deus falou para mim assim, mandou alguém lá em casa para lembrar das promessas, para lembrar do propósito, para dizer que nós fomos separados desde o ventre da nossa mãe. E é o primeiro momento eu disse assim, Senhor, eu não tenho força não. Já estou todo enrolado aqui, já no pecado. Contratos para serem assinados, não tem como, Senhor. Eu não tenho força para isso. Se o Senhor não me arrancar, não tem como voltar, não tem como sair. E eu me lembro que o dia em que nós fomos obedientes à voz de Deus, porque alguém dizia assim, não, cara, você pode ir lá na igreja um dia aí da semana, isso aqui vai ser a tua profissão, você não precisa, né, sair totalmente. Só que a gente já conhecia a vontade de Deus. Aleluia. Eu falava, não é assim, Meu você Deus. não sabe. Não tem como ser crente profissional não, irmão. E você vai lá na igreja, bate cartão, tá bom, você adorou, foi pra não tem como não, irmão. Aleluia. O Deus, ele não te aceita pela metade. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? O Deus que deu todo, o Deus que deu todo, o Deus que derramou todo, Ele não nos aceita pela metade, irmão. Aleluia. Meu Deus. Não nos aceita pela metade. Ou é todo ou não é nada.
Para Deus não tem esse negócio não. De segunda a quarta eu vou ser crente, a partir de quinta-feira eu estou por aí fazendo o que me der na telha. Não, não. Meu Deus! Aleluia, Deus. Deus não tem esse negócio. Com Deus não tem esse negócio, presbítero. Aleluia. Ou você é dele por inteiro, ou você serve a ele por interesse. Ou então, meu querido, se converte. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos quer por inteiro, Aleluia, Jeová! na sua totalidade. Glória a Deus. Aleluia. E tem coisas que a gente não pode negociar, não. Não pode. Aleluia! Porque o que eu ouvia de gente, cara, você vai estragar o seu futuro. Cara, você tem futuro, vai acontecer, espera mais um pouco. Cara, não faz isso não. Dá pra você aqui e tal, não tem como. Eu falei uma vez sobre isso. Como é que eu vou chegar durante os shows? Até que lá não tinha, porque eu não gostava de muitas coisas, já sabendo, né? Tinha letras lá que eu não era comigo. Mas vamos botar assim, eu tô lá, cantando no final de semana, a macumba da nega é boa. Aí depois vou estar lá na igreja, santo. Como é isso, irmão? Meu Deus! Poderoso! Como é que eu vou cantar lá um partido lá que tinha? Eu vou botar teu nome na macumba. Aí depois eu vou estar lá, aleluia, glória a Deus. Que negócio é esse, irmão? É, isso. Aleluia. Tem coerência isso? Não tem. E eu falava isso. Meu Mas Deus! infelizmente a palavra fala sobre isso, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Aleluia! Para que não resplandeça a glória de Deus, para que eles não vejam a glória de Deus. Eu disse, não tem como. Numa das minhas tentativas de explicar, eu falei, não se mistura água e vinho, água e óleo. Aí, quando eu realmente falei, não quero mais, acabou. A gente tocava numa casa de show. E essa casa de show era muito conceituada. Aí o pessoal falou assim, cara, a gente tem que se mobilizar. Porque o inferno todo, ele se reúne para frustrar o projeto de Deus na sua vida. Me levaram para um lugar que eu nunca tinha entrado. Já estava mais de 6 meses tocando naquela casa. Toda semana. Nunca entrei naquele lugar. Abriram uma sala, pastor. Sofazão vermelho. Um lugar luxuoso. Aí o dono da casa e o promotor da rádio que fazia a promoção da casa disse assim, cara, a gente vai fazer agora um concurso, vocês já estão dentro, a gente só vai fazer por fazer. Você não pode sair agora, cara. Aí falaram assim pra mim, mas a gente só vai deixar o grupo de vocês se você ficar. Eu falei, meu Deus, se eu falar que não agora, eu vou sair daqui moído. Você imagina, o pessoal passando 6, 5 anos ali na esperança de que vai acontecer, e quando alguém diz que vai acontecer, eu falei assim, vou levar essa responsabilidade não, Senhor. Aquela pressão toda naquela sala. Eu disse assim, não, tá bom, vou ficar. No retorno de casa, dentro da van, o Espírito Santo. Todo mundo lá falando no show. Meu Deus! E eu lá, meu Deus. Quando a van me deixou um, deixou outro. Quando ela me deixou perto da minha casa, eu falei, agora eu estou perto de casa. Daqui para lá só dá uma corrida. Eu falei assim, eu falei que ia ficar, mas não vou ficar não. Vou ficar não. Aleluia! Que isso? Não vou ficar, irmão. Para mim acabou. Aleluia. Recebi uma força espiritual naquele dia. Meu Deus! Eu falei assim, aí virei as costas, falei, Senhor, vem comigo. E fui andando, caminhando para minha casa. Glória a Deus! Nós marcamos um show que seria um show de passagem, de transferência. Porque tinha coisas que tinha contrato, então a gente tinha que cumprir aquilo ali. E o último seria no Aterro do Cocotá, onde muita gente conhecia a gente, e no ano anterior as pessoas ficaram debaixo de chuva. A gente tocando, as pessoas debaixo de chuva lá, todo mundo, ninguém rendeu o pé. Chegamos 8 horas da noite para passar o som, deixar tudo organizado para 10 horas iniciar o show.
E eu orando, Senhor, em nome de Jesus. Porque o apelo ali ia ser forte. Satanás ia dar a sua última atacada, digamos assim. Falei, em nome de Jesus, me guarda aqui, Senhor. Passamos o som. Fui para casa, que é perto. Nos arrumando, aquela coisa, falando com a esposa e tal. Descemos, era 9h pouca da noite. O tempo estava virando. Mudando. Começou a chover um pouquinho. Daqui a pouco a chuva. Eu falei, chuva, ano passado teve chuva e a galera ficou todo mundo aí. Daqui a pouco caiu aquela água, aquela chuva, irmão. Que não ficou ninguém. Só os barraqueiros que ficaram, né? Porque tem que proteger suas coisas. Aí eu peguei a minha esposa. Falei, opa, vou aproveitar, aleluia. Deus abençoe todo mundo, tá? Não, calma aí, cachorro, não. Vai passar não, pô. Olha aí, pé d'água terrível aí, vamos embora. Eu vou ficar esperando chuva passar nada? Para a glória de Deus, o último show não aconteceu. Aleluia. Eu estava contando essa semana, desde 2005 até agora, fazem 17 anos que eu retornei para a presença de Deus. Aleluia. Fomos ali ordenados, né, a pastor, estamos trabalhando para Jesus. Veja que eu contei a minha trajetória no meu nascedouro, só para que você entenda o seguinte: quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, o inferno vai se levantar. Quem disse que não? Não vai ser fácil, irmão. Não vai ser fácil, querido. A vida do cristão, nós quando levantamos a mão para Jesus e aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós já adquirimos inimigos gratuitos. Você já passa a ter um adversário, muitos adversários, só pelo fato de você ter decidido a sua vida para Cristo. Então a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Nós vamos enfrentar batalhas e desafios diariamente. Mas a palavra de Deus me garante algo e garante algo para você também. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O inferno vai se levantar para não ver a tua família de pé. O inferno vai se levantar para não ver o teu ministério de pé. O inferno vai se levantar para não te ver sadio, espiritualmente forte e edificado na presença de Deus. Mas você precisa pegar esta palavra esta noite e dizer e saber que os planos de Deus não podem ser frustrados.